Salve galera! Está no ar mais um vídeo do canal Camisa 4 de Sérgio Ried. E hoje vamos falar da grande final da Champions League que acontece no próximo sábado, dia 31 de maio, a partir das 16 horas de Brasília, no estádio Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, colocando frente a frente PSG da França contra a Inter de Milão. E para comentar o que vai ser esse jogo, eu hoje vesti aqui a camisa da Inglaterra, de 1966, quando ela foi campeã mundial no seu único título até hoje. Como é que a gente pode avaliar quem é favorito para esse jogo? Eu vou começar com as estatísticas em média das casas de apostas pelo mundo inteiro. Pelas casas de apostas, o favorito é o PSG. Né? E o que baliza muito as pessoas que lidam com apostas? São números, estatísticas. E algumas estatísticas, vou colocar bem poucas aqui, demonstram que o PSG teve números superiores nessa temporada 2024-2025. Por exemplo, o PSG costuma chutar dentro do gol, em média, 8 bolas por partida. A Inter de Milão costuma chutar, em média, 4,71 bolas certas, né, dentro do gol por jogo. Em termos de média de gols nessa última temporada, contando todos os campeonatos que eles participaram, o PSG tem uma média de 2,58 gols marcados por partida. A Inter de Milão tem uma média mais baixa, apenas 1,97 gols por partida. Não vou cansar vocês com estatísticas, mas também o PSG cria mais chances de gol por jogo, tem uma média de pontos maior do que a Inter de Milão e assim por diante. Tem também uma cotação dos elencos de cada um dos dois times. E nessa cotação, feita pelo site Transfer Market, que é o site mais respeitado do mundo em avaliação de jogadores, esse site diz que o elenco do PSG vale bem mais que o da Inter de Milão. O conjunto dos jogadores do PSG valeria, segundo esse site, cerca de 900 milhões de euros. E o elenco da Inter de Milão valeria cerca de 600 milhões de euros. Quem são os jogadores mais caros, desses elencos? Se o elenco do PSG no conjunto é mais caro, o jogador mais caro é da Inter de Milão. O Lautaro Martínez, o argentino, está cotado em 95 milhões de euros. Logo abaixo dele, vem outros 3 jogadores, 2 da Inter de Milão e 1 do PSG, todos esses 3 valendo 80 milhões de euros. São o Bastoni e o Barella da Inter de Milão e o Kvaratskhelia do PSG. E logo abaixo deles vem o Dembélé do PSG, que vale, segundo o site Transfer Market, 75 milhões de euros. Obviamente que eu não vou cansar vocês falando de todos os jogadores, um por um o preço, mas vamos ficar com esses dados. O elenco mais caro é o do PSG e o jogador mais caro é da Inter de Milão, que é o Lautaro Martínez. E como os times deverão ir a campo nesse dia 31 de maio? Os 2 técnicos, o Luiz Henrique do PSG e o Simone Inzaghi da Inter de Milão, têm à sua disposição os elencos completos. Não tem nenhum desfalque de peso que vai ficar fora do jogo. Claro, eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, dia 29 de maio, então pode ser que nesses 2 jogos aconteça, nesses 2 dias, aliás, aconteça alguma tragédia com os jogadores, que a gente espera que não, né? Tipo uma contusão no treino, a pessoa pegar uma virose, ficar doente, não puder jogar e assim por diante. Mas, em tese, os times vão com a força máxima. E qual é a diferença de jogo dos 2 times? O PSG costuma jogar no esquema 4-3-3, né? 4 zagueiros, 3 no meio de campo e 3 atacantes. Joga com pontas abertos, lógico que eles não ficam estáticos ali, mas o PSG gosta de ter a posse de bola, né? E costuma preferir dominar o adversário e chegar tocando a bola.
né, para fazer os seus gols, embora também seja muito rápido na transição. O time base do PSG, que deverá ir a campo, ele tem o Donnarumma, um goleiro que tem feito uma Champions maravilhosa, o Hakimi na direita, a zaga com o Marquinhos e o Pacho, e na lateral esquerda, o Nuno Mendes. No meio de campo, eu nem saberia dizer quem é o primeiro volante, porque eu tenho dito aqui no canal já que os três do meio de campo do PSG, o Vitinha e o João Neves, os dois portugueses, e mais o espanhol Fabián Ruiz, eles se revezam nessa função de quem fica mais atrás e de quem chega mais na área adversária. Todos eles se movimentam muito, todos eles são bons marcadores, têm um bom desarme e todos eles chegam na área adversária, né? Só que o estilo de jogo é um estilo de passes mais curtos, são jogadores que fazem tabelas, né, e que gostam da posse de bola. E na frente, o PSG, no seu time titular, deverá ter o Dembélé, o Barcola e o Kvaratskhelia, né, um ataque de peso, de jogadores muito bons tecnicamente. O Dembélé é mestre em driblar, né, todo mundo sabe que ele é um jogador ambidestro, ele chuta tão bem com a perna direita como com a perna esquerda e também dribla com as duas pernas, o que é uma coisa rara, né? Porque quase todo jogador tem uma preferência, pelo menos para a perna de drible. Até no chute ele pode chutar bem com a outra perna, né? A perna que não é a preferencial, mas driblar com as duas, né? Com a desenvoltura que o Dembélé dribla, eu não conheço muitos jogadores no mundo, não. E a Inter de Milão, como é que vem para esse jogo? Ela vem naquele clássico sistema italiano, né? Que é um esquema com 3-5-2. Né? São 3 zagueiros de área e mais 2 laterais que se juntam aos meio-campistas na fase de ataque. A zaga, o goleiro deles é um goleiro também excelente, que é o Sommer, e os 3 zagueiros têm 2 italianos e um francês. O francês é o Pavard, que já jogou como lateral direito durante muito tempo, hoje está jogando de zagueiro, e os 2 italianos são o Acerbi e o Bastoni, 2 zagueiros muito altos, muito bons no combate 1 contra 1 e ótimos marcadores. E também levam perigo para a zaga adversária, né, especialmente em bolas paradas e escanteios, né, que também é uma bola parada, obviamente. No meio de campo, a Inter de Milão tem um trio de jogadores que, se eu tivesse que botar um carimbo neles, um selo, eu diria que todos eles têm características de segundos volantes. Nenhum deles é um típico primeiro volante, aquele marcador, destruidor, mas nenhum deles dá para dizer que é um meia atacante. Não, são características de segundo volantes, mas que também se completam. São o Barella, o italiano, né? Tem também o Çalhanoğlu, o turco, e o Mkhitaryan, né? Que são jogadores que têm uma mobilidade muito grande em campo, e acredito eu que eles são melhores marcadores do que o trio de meio de campo do PSG. E no ataque, na escalação, a Inter de Milão joga com 2 nomes só, o Thuram e o Lautaro Martínez, né, que é o jogador mais caro entre os 2 elencos dos 2 times que fazem a final da Champions. Nenhum deles joga de ponta. Isso quer dizer que a Inter de Milão não tem ponteiros? Não. A Inter de Milão utiliza muito o lateral direito, o Dumfries, e o lateral esquerdo, Di Marco, para fazer as passagens e invadir a área adversária, e eles costumam fazer gols, especialmente o Dumfries, né, que nas semifinais contra o Barcelona fez 2 jogaços, né, fez gols, deu assistências, é um jogador perigosíssimo. E eles, na fase de ataque, se juntam aos meio-campistas e atacantes para levar perigo à zaga adversária. Então são estilos de jogo bem diferentes. A Inter de Milão, com aquele esquema tradicional italiano, bem mais sólido, com uma defesa muito consistente e bolas muito agudas, né? Eles, assim que tomam a bola, costumam, com bolas longas, chegar rapidamente na área adversária. Enquanto o PSG é um time, digamos assim, mais técnico, que gosta mais do toque de bola, tem um pouco mais de paciência para chegar na área adversária. E se vocês perguntarem qual time, na sua opinião, é o favorito? Embora eu ache que vai ser um jogo muito equilibrado, não vou fugir da pergunta. Já que as casas de apostas
né, estão apostando no PSG como favorito, eu vou apostar na Inter de Milão, pela sua solidez coletiva, né, pelo jogo firme que eles têm. E se contra o Barcelona a Inter de Milão chegou a abrir 2-0 e tomou o empate, eu acredito que o PSG não tem as características iguais do Barcelona para furar uma zaga adversária muito fechada e consistente como é a da Inter de Milão, e que se ela abrir alguma vantagem nessa final, ela vai se fechar de novo, e aí eu não sei se o PSG terá a mesma competência, as mesmas características necessárias para, com passes curtos, com tabelas, com infiltrações e com jogadas individuais, como o Barcelona usou muito com o Lamine Yamal, eles furarem a zaga da Inter de Milão. Então, repito, acho que vai ser um jogo equilibrado, mas eu aposto as minhas fichas na Inter de Milão. E gostaria muito de ouvir a sua opinião. Comente aqui no chat do nosso vídeo quem que você acha que vai ser o favorito. Se tiver coragem, arrisque até o nome do jogador que você acha que vai fazer gols, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia aqui no canal e até o nosso próximo vídeo. Um abraço!